havendo riscado a cédula, falando de Jesus, havendo riscado a cédula é a escrita, é a lei de Moisés, amém? O que Jesus fez? Ele riscou, havendo riscado a cédula, que era o quê? Era a favor ou contra nós? Contra nós. Por que era contra nós? A lei não era boa? A lei, claro que a lei era boa. Foi Deus quem deu através de Moisés. A lei era boa, mas o ser humano não é bom. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus dá é bom. Só que o ser humano nunca foi bom. Então o ser humano nunca conseguiu cumprir a lei. Então, por causa da maldade do ser humano, então ela se tornou a lei contra nós. Porque nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. Então, por isso que até antes de Jesus vir, havia culpa, havia condenação, havia maldição. Hoje, no Novo Testamento, na nova aliança de Jesus, diz a Bíblia, em Gálatas 3, diz que Cristo fez o quê? Nos resgatou da maldição da lei. Hoje ninguém está debaixo de maldição. Você não tem que ficar acreditando que você é maldito, que alguém te amaldiçoou, que alguém fez um trabalho de macumba, ou que alguém roubou uma praga no passado e hoje você sofre porque você está debaixo de maldição. A pessoa que acredita assim é porque ainda não conhece Jesus, não conhece o Evangelho. Jesus Cristo nos resgatou de toda e qualquer maldição. Hoje nós estamos livres de maldição. Quem crê nisso, diga amém. Só que muita gente não vive isso. Está dentro da igreja e vive se culpando, vive com medo do diabo, vive com medo de tudo, vive acreditando que a sua vida não vai para frente. Por quê? Porque está debaixo de maldição. Como que eu posso ser de Cristo e acreditar que estou debaixo de maldição? Cristo nos resgatou de toda e qualquer maldição. Então, Colossenses ainda 2,14 diz que, havendo riscado a cédula, que era contra nós, ou seja, a lei era boa, mas o homem era mau, e ela se tornou contra nós, por causa da nossa maldade. Então, ele havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas o quê? Ordenanças. Então, por isso, irmãos, que ainda tem muita gente que vive as ordenanças do passado. A pessoa quer viver da época do passado. A pessoa quer viver as práticas do passado, as liturgias do passado. E a pessoa acaba não vivendo o Evangelho de Jesus. Então, continuando aqui, deixa eu voltar aqui para Colossenses 2,14. Então ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era o quê? Contrária. O que Jesus então fez com essa escrita, com esta cédula que nos era contrária? O que Jesus fez? Atirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando. Então Jesus cravou, aquilo que nos condenava, ele cravou na cruz. Ele riscou a cédula, ele rasgou a escrita que nos condenava. Então, por isso que nós não temos que viver debaixo de culpa, não temos que viver debaixo das liturgias do passado, da lei, vivendo a lei como se ela ainda valesse para nós. Ela não vale mais para nós, porque está claro que Jesus riscou a cédula e ele cravou na cruz. Quando nós falamos que Jesus cravou as nossas dores e enfermidades, isso é verdade, amém? Ele levou os pecados. Quem crê que ele levou os pecados e toda a enfermidade? Só que muita gente não prega que ele levou e ele cravou as ordenanças, a escrita da lei que nos condenava. Então hoje, por que nós vamos viver a lei se Jesus cravou na cruz? Vocês estão entendendo? É falta de entendimento. Por isso que a Bíblia fala, o povo sofre porque falta de entendimento. Mas muitas vezes essa falta de entendimento é que o sacerdote, o pastor não prega a verdade. E qual é a verdade? Que nós não temos que viver mais segundo os rudimentos do passado, da lei. Jesus trouxe uma nova aliança. Por isso Jesus ele dizia: ouvistes que foi dito. Ou seja, no passado vocês aprenderam assim com a lei de Moisés. E
depois Jesus dizia o quê? Eu, porém, vos digo. Ele trazia o seu ensinamento. Então nós não temos que viver o que eles ouviram que foi dito. Nós temos que viver o que Jesus diz, o que ele diz. Amém? Por que estamos falando isso? Porque isso é o